Olá, saudações a todos. Bem, eu vou iniciar agora com vocês essa live, não foi nada programado. Realmente a ideia é disponibilizar o tempo que a gente tem livre para compartilhar com vocês assuntos que são interessantes para a grande maioria, para muitos que me acompanham já aqui no canal há um bom tempo. Eu Enfim, continuo ainda com a minha prática clínica, mesmo nessa quarentena, onde permanecem os atendimentos na clínica Fisiocita, de segunda a sexta-feira no período da manhã. Período da tarde, venho fazendo as minhas teleconsultas com os pacientes que moram fora do estado de São Paulo, ou aqueles que também não têm disponibilidade por fazer parte de uma faixa etária de risco, e aqueles que moram fora do estado de São Paulo, assim como que moram fora do Brasil. E a intenção da live de hoje é aproveitar esse tempo disponível para poder compartilhar com vocês um momento de elucidar as dúvidas. São muitas as dúvidas de vocês. Todos os dias eu vejo as perguntas no canal, nem todas eu consigo responder, é muito difícil, porque são muitas perguntas, mas como eu sempre digo a vocês, deixem as sugestões, deixem as perguntas de vocês. Rosângela chegando, a Luciene, quero que vocês, boa tarde a todos, quero que vocês digam o nome de vocês, de onde que vocês são, o estado que vocês são, se vocês são do Brasil, são de fora, ou se são daqui de São Paulo, de qual lugar que vocês são. Hoje nós vamos falar aqui sobre coluna cervical, tá? Eu tenho que abordar um tema, porque são muitos os temas que vocês sugerem, e muito bom o vídeo, o áudio, ok? Todo mundo ouvindo bem, ótimo, excelente. Isso aí. Então, são muitas as sugestões de vocês. A intenção realmente é tentar atender às expectativas de todos vocês, mas isso seria impossível, pois são muitos inscritos no canal e muitas são as dúvidas de vocês, mas eu acredito que grande parte a gente consegue elucidar pelos vídeos. Eu tento fazer uma prática em tempo real dos meus atendimentos para vocês. Vocês veem que o atendimento, os vídeos da clínica Fisiocita, todos são gravados na hora com o paciente, então não tem maquiagem alguma, os pacientes em tempo real, em tratamento real. Os barulhos do ambiente eu sei que incomodam bastante, mas não tem edição em nenhum dos vídeos que vocês veem lá, tá? Não tem cortes, não tem nada. Simplesmente é do início ao fim, a gente dá um REC, começa a gravar e vai o atendimento inteiro desses pacientes sem edições. Então, por isso algo muito visceral. Paciente, fisioterapeuta no atendimento, durante o procedimento, e particularmente essa é a grande característica do meu canal e algo que realmente eu não penso em mudar, porque é o que dá a veracidade dos fatos que vocês estão vendo. Muitos vão na clínica. Hoje mesmo eu comentei com uma fisioterapeuta que passou comigo, e na verdade não foi a fisioterapeuta, foi uma outra paciente, uma praticante de CrossFit, e eu falei para ela, o pessoal às vezes reclama por causa do áudio. Ela falou, pô, mas isso para mim é o de menos, porque a gente vê o quanto os fatos são reais e é isso que traz a gente aqui. Então a ideia é exatamente essa. Todo mundo que está chegando, pessoal de Hortolândia, pessoal de Cascavel, no Paraná, o Rafael, a Luzia de Hortolândia, Marlene aqui de São Paulo, capital, Maria Célia de Campinas. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu estou esperando chegar um pessoalzinho a mais aqui na sala para a gente
iniciar sobre o tema que hoje vai ser sobre coluna cervical. Eu vou falar para vocês desde anatomia, biomecânica, as principais alterações da coluna cervical, uma avaliação básica da coluna cervical com movimentos fisiológicos e possíveis exercícios de tratamento de alívio dos sintomas. É claro que não existem receitas, todos os pacientes, ao persistirem sintomas, o fisioterapeuta, o médico de vocês deve ser consultado para então prescrever a conduta terapêutica que possa melhor atender às necessidades de cada um, tá? Vamos lá, Gabriel da Paraíba, pessoal de Barreiras da Bahia. Bem, peço a todos que estão chegando, deixe o joinha de vocês, isso é muito importante para fortalecer o canal. Em breve eu quero as perguntas de vocês, sugestões. É claro que também nem todas eu vou conseguir responder aqui ao vivo, mas dentre muitas das dúvidas de vocês, as que vêm, eu fiz um planejamento para poder responder a grande maioria, então dei uma condensada nelas para, enfim, tentar facilitar essa integratividade, ser um pouco mais objetivo nas respostas e trazer, enfim, a resposta que muitos de vocês que aqui estavam, que aqui deixam as sugestões e perguntas, possam ter todas elas sanadas, tá? Então, acredito que o áudio está chegando bem para todo mundo, a imagem acho que também deve estar boa. Pessoal, essa é uma live que eu vou fazer para vocês hoje sobre coluna cervical, falando então, como eu disse, anatomia, biomecânica, as principais alterações, queixas de pacientes, alterações fisiológicas como retificações, hiperlordoses, avaliação e tratamento, tá? Bem, pessoal, vou começar então. Acho que já deu tempo para muitos de vocês chegarem. Como eu disse, eu não programei nada. A ideia nem é programar, na verdade. Vocês têm todos os dias as estreias sobre temas que são importantes. Acredito que da dúvida de muitos de vocês. Nessa semana eu venho falando muito sobre o treino de marcha para todos aqueles pacientes que têm, enfim, disfunções de membro inferiores, que é uma queixa também comum do canal, como utilizar andador, muleta, bengala da melhor forma possível para otimizar, enfim, a melhora de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar então hoje com o tema coluna cervical. Bem, pessoal, a coluna cervical é a região da coluna vertebral que compõe a região do pescoço. A coluna cervical ela é composta por 7 vértebras, ou seja, ela inicia na primeira vértebra cervical, a qual nós chamamos de atlas. Atlas porque ela é a vértebra que sustenta o crânio, sustenta a cabeça sobre o pescoço, é a primeira vértebra. Depois nós temos a segunda, que tem o nome de Atlas, de axis, perdão. Primeira Atlas, segunda axis, que é a segunda vértebra cervical. E depois nós temos C3, C4, C5, C6 e C7. As duas primeiras têm nomes específicos porque elas são altamente especializadas, tá? Logo, logo eu vou explicar isso para vocês durante a biomecânica. Outra particularidade da coluna cervical, ela é a única que apresenta, além do seu forame vertebral, como todas as demais vértebras da coluna, por onde passa a medula espinhal, elas também apresentam os foramen transversos, que são as regiões por onde passam também as artérias vertebrais. As demais vértebras, torácica e vértebra as lombares, elas não apresentam esses foramen transversais, tudo bem? A coluna cervical também, é a única vértebra, a Atlas, que seria a primeira vértebra cervical, ela não apresenta processo espinhoso, que é esse, ela também não apresenta esse processo espinhoso, e a partir
tá instável. Vê se tá tudo bem aí com a conexão, pessoal. Quem tiver algum problema no áudio, áudios, vídeos perfeitos. Ok, Wellington, obrigado. Vai dando esse feedback aí para mim, tá, pessoal? Saudações a todos que estão chegando. Bem, então, como eu disse, coluna cervical composta por 7 vértebras. Dessas 7 vértebras, a primeira e a segunda têm nomes específicos, porque elas têm funções específicas, no qual a C1, que seria a primeira vértebra, é a atlas, que sustenta o crânio sobre o pescoço, e depois nós temos a C2, que é a vértebra que nós chamamos de axis. Depois, da terceira à sétima, só com a sua numeração de acordo com a sua sequência na coluna cervical. Bem, quanto à biomecânica, então que eu falei que a vértebra cervical, elas são altamente especializadas, principalmente a coluna no qual nós dividimos em cervical alta e cervical baixa. Em que consiste a cervical alta? A cervical alta, nós da terapia manual, nós dividimos em C0, que seria a base do crânio, tudo bem? A região occipital ali é, na verdade, a região dos côndilos, dos côndilos occipitais, que repousam sobre a primeira vértebra cervical. Ali nós chamamos de, então, essa base, então, do crânio de C0, onde ela repousa sobre a primeira vértebra C1. Então, essa primeira articulação da coluna cervical, ela é altamente especializada. Especializada por quê? Quando nós falamos de movimentos de flexão e extensão da coluna cervical, 50% aproximadamente deste movimento de flexão e extensão da cervical, ele ocorre somente entre C0 e C1, ou seja, entre a base do crânio e a primeira vértebra cervical, dentro de um eixo que passa pelo meato acústico, tá? Então, se eu traçar uma linha perpendicular aqui de uma orelha em direção à outra, o movimento ocorre neste eixo. O movimento que ocorre neste eixo, que seria uma flexo-extensão crânio-cervical, esse movimento ele ocorre exclusivamente em C0 e C1, tá? Depois todo o resto do movimento de flexão ocorre pela somatória dos movimentos de flexão entre as demais vértebras. Então você vê, apenas um nível da coluna cervical já apresenta uma enorme mobilidade, enfim, uma gama de movimento muito grande só de flexo e extensão da base do crânio, deslizando, então, sobre as superfícies articulares do atlas, certo? Então, aqui eu tenho C0, aqui eu tenho o crânio, então, essa base do crânio, 50% desse movimento de flexo e extensão, dentro do eixo que eu falei que passa pela orelha, ocorre nesse primeiro nível cervical. Além deste movimento, nós temos também os movimentos de, se eu pegar um eixo na região aqui do meu nariz, antero-posterior, no ponto do meu nariz, esse movimento de inclinação lateral, ele também ocorre no nível C0 e C1. Ele é um movimento puro de inclinação. Então, quando nós fazemos este movimento, realizamos este movimento de inclinação, na verdade, a única inclinação pura da coluna cervical, ela se encontra no eixo entre C0 e C1. Ou seja, primeira vértebra cervical, o crânio repousando em cima, esse movimento de inclinação lateral ocorre puro, como eu disse, ele ocorre somente nesse nível C0 e C1. Ou seja, o nível C0 e C1 é responsável pelo movimento de flexo-extensão, cerca de 50%, e o movimento de inclinação pura da base dos côndilos occipitais sobre a vértebra atlas. Pessoal, todo mundo que está chegando agora, por favor, para você tá travado, Camila. O pessoal também. Pessoal, vê aí, me fala, por favor. Para Camila, ela falou que está um pouquinho ruim. Vocês estão tendo um áudio bom? A imagem tá boa?
vão me dando esse feedback, tá? Se melhorou aí para você, Camila, você me avisa também. Tá ok para o Wellington? Pode ser que seja a sua conexão, Camila. Dá uma olhada. A todos que estão entrando, que estão participando, por favor, vão deixando o nome de vocês e também a cidade, o estado que vocês são. Quem é fisioterapeuta também pode deixar aqui e a especialidade que vocês são, se vocês são da área da ortopedia, terapia manual, enfim. Bem, após então o nível C0 e C1, na qual eu mostrei para vocês que nós temos o movimento de flexo-extensão dentro do eixo, que passa pelo meato acústico, e os de inclinação, que passam no nível do meu nariz, ok? No sentido antero-posterior, nós temos o nível C2. O nível C2 é onde eu tenho a articulação atlas sobre o áxis. Ou seja, nós temos lá o dente do áxis, que é muito conhecido. No caso, essa vértebra é uma vértebra que ela faz o pivô da articulação. Então, o áxis é uma vértebra que, com o seu dente, ele permite a rotação, então, do atlas sobre ela. E praticamente 45, 50% também do movimento de rotação vai acontecer no nível superior, entre C1 e C2. Então, daí toda a importância da coluna cervical alta, formada por C0, C1, C1 e C2. Porque grande parte da mobilidade, praticamente 50% da flexo-extensão e 50% aproximado das rotações, ocorrem somente nesses dois níveis, entre 0 e 1, entre a base do crânio e a primeira cervical, e da primeira vértebra cervical para a segunda. Depois de C3 até C7, nós temos vértebras que possuem as mesmas características, tanto de flexão quanto de extensão, com o corpo vertebral, o arco, enfim, e os seus processos espinhosos e transversos. Tudo bem? Então, assim, nós classificamos, num contexto geral, coluna entre coluna cervical alta e coluna cervical baixa, tá? Então, e esta que eu passei para vocês faz parte da biomecânica normal da coluna cervical. As facetas dessa coluna cervical, elas se encontram numa angulação de aproximadamente 45 graus. Quando a gente passa para uma coluna torácica, a gente já tem uma inclinação de aproximadamente 60 graus. E na coluna lombar, de aproximadamente 90 graus de inclinação nessas facetas. O que explica o porquê a vértebra lombar praticamente não tem rotação. Aproximadamente 5 graus só de rotação na coluna lombar. Ela tem muito que flexão, extensão e até as inclinações, que são os que os movimentos, do que a orientação das facetas nos permitem. Muito é falado, às vezes, do movimento de inclinação cervical. Não existe movimento de inclinação puro da coluna cervical. Então, eu pegar meu pescoço e puxar assim, na verdade, as vértebras cervicais, elas têm o que nós chamamos de processos unciformes. Que é isso? Ela vem retinha e no canto dela, na borda, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Na borda, ela forma como se fosse uma bordinha. Ver se dá para vocês verem na imagem aqui no desenho que eu fiz. Ó. Tá? Então, esses são os processos unciformes ou uncinados. Tá? Essas bordinhas. Por quê? Então, é uma característica também única das vértebras cervicais, ali de C3 para baixo, aonde essas inclinações, lembra que eu disse, a inclinação pura, ela só acontece da base do crânio com a primeira vértebra. Dali para baixo, nenhuma vértebra cervical, ela vai inclinar de forma pura. Ela inclina e roda ao mesmo tempo. Então, não existe inclinação pura na cervical baixa. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou trazendo um processo unciforme em relação ao outro. Uma vértebra está beliscando a outra. O ideal seria, nesse padrão de alongamento, eu fletir, inclinar e rodar, e então realizar o alongamento que eu desejo executar. Mas nunca a inclinação pura, porque isso vai estressar mais ainda a articulação da coluna cervical, tudo bem? Bem, muito se pergunta sobre as retificações ou hiperlordose, enfim, o aumento da curva cervical.
A coluna vertebral como um todo, ela possui curvas que são curvas fisiológicas. Quando eu olho a minha coluna de frente, anatomicamente, ela teria que ser reta. Qualquer inclinação nesse plano, num plano frontal, nós chamamos de escoliose, esses desvios laterolaterais. Porém, quando eu olho uma coluna de lado, ela tem que ter aquelas curvas que são curvas fisiológicas. Ou seja, na coluna cervical tem uma curvinha para dentro, o que nós chamamos de lordose. Na coluna torácica, uma curva para trás, que é o que nós chamamos de cifose, e na lombar, novamente, mais uma lordose, tá? As pessoas, em geral, elas podem apresentar aumento ou diminuição dessas curvas, ou seja, as curvas da coluna vertebral, da coluna cervical, torácica, lombar, elas podem estar tanto aumentadas, no caso das lordoses, vão gerar as hiperlordoses, e no caso da torácica, um aumento dela nós chamamos de hipercifose, que seria aquela corcunda, tá? Já no caso de acontecer a retificação, ou seja, a pessoa perde a curva, que é muito comum a gente encontrar retificação cervical, retificação lombar, enfim, são alterações que também estão dentro de um plano fisiológico, isso não quer dizer que seja problema algum. Eu atendo muitas e muitas pessoas que quando eu vou avaliar, a queixa dela nem é a coluna e ela tem uma baita de uma retificação. Então, é por isso que nós dizemos que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Não é porque você apresenta determinada alteração, seja ela fisiológica ou não, ou degenerativa, que necessariamente você tem que ter sintomas correlatos. Então, vamos supor, a pessoa estava com uma dor na cervical, ela foi médico, o médico sem examinar, pediu lá uma radiografia ou uma ressonância. E lá veio alterações degenerativas da coluna cervical, das facetária, degeneração do disco intervertebral, hipoidratação discal, hérnia de disco, protusão, abaulamento. Não é necessariamente porque você apresenta estas alterações que necessariamente você tem que ter sintomas, tá? Então, muitas das alterações, elas já existiam há muito tempo e você nunca deu conta. E pode ser que de um dado momento, você iniciou com sintomas naquela articulação. Mas não necessariamente pelas alterações que ali se apresentam no seu exame de imagem. Até porque muitas dessas alterações que eu estou relatando para vocês, a não ser que seja mediante um trauma, um mecanismo traumático, abrupto, elas já vêm evoluindo ao longo dos anos, ou seja, isso já existia e só foi aumentando ao longo dos anos, e não necessariamente isso é patognomônico, ou seja, essa alteração é a resposta, ela tem a ver com o sintoma que você apresenta, tudo bem? Então, assim, quando muito me perguntam sobre as retificações, tem como corrigir? Isso já faz parte da anatomia daquele indivíduo, né? Então, o interessante, talvez eu possa criar estratégias que depois a gente vai conversar, para eu diminuir talvez uma tensão maior de uma coluna cervical mais retificada, ou tentar diminuir um pouco a curva de um paciente com uma hiperlordose, mas porque ele tem uma hiperlordose, porque ele tem uma hipercifose, e ninguém anda com a cabeça para baixo, então eu tenho que compensar com a coluna cervical, o que gera uma hiperlordose cervical. Então, é preciso que se avalie num contexto geral as alterações da coluna correlatas à queixa do paciente de acordo por um conjunto de sinais e sintomas para a gente poder, enfim, estabelecer um diagnóstico funcional preciso, né, cinético funcional aí preciso para então estabelecer a conduta que atenda às necessidades, tudo bem? Bem, todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Por gentileza, ainda quem não falou seu nome, a cidade que vocês são, se são fisioterapeutas, enfim, a especialidade que trabalham, podem deixar aqui também
a descrição das sugestões de vocês. Peço um like de todo mundo que está acompanhando aqui o canal. Isso ajuda muito a fortalecer o canal, tá? Então, assim, pessoal, quando a gente fala dessas alterações que são relativamente corriqueiras de dia a dia, a retificação cervical, a hiperlordose, não quer dizer que o fato de você apresentar alterações na curvatura da coluna, que isso necessariamente é a causa dos seus sintomas. Isso pode estar relacionado com a forma com que você senta, com que você usa o seu laptop, ou então o tempo que você fica com a sua cabeça baixa digitando no celular, ou a forma com que você deita na cama e põe um travesseiro e deixa a cabeça com uma hiperflexão, ou enfim, até fatores tensionais, o estresse do dia a dia. Então são muitas as causas para serem, enfim, mensuradas nessa avaliação inicial, para então traçar uma conduta que atenda a necessidade, tá? Mas eu vou mostrar depois para vocês, pessoal de Santos, pessoal de Maringá, Bauru, sejam todos muito bem-vindos. Santa Maria, Rio Grande do Sul, fisioterapeuta, educador físico, sejam bem-vindos, pessoal do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, eu sei que não é comum vocês verem live aqui no meu canal, mas como eu disse para quem acompanha desde o início, eu continuo atendendo meus pacientes na linha de frente de um pós-operatório. Nós não paramos um dia sequer durante toda essa quarentena, graças a Deus também, a gente atendendo todas as pessoas, enfim, pós-operatório, pessoal que tinha operado já começo de março, finalzinho de fevereiro, e que teve que passar aquele tempo pós-operatório solicitado pelo médico, em repouso para iniciar a fisioterapia final de março, começo de abril. Esse pessoal não achava fisioterapia, nós estávamos atendendo nesse período. Então, obrigado a todos os pacientes também pela confiança, a todos que estão conosco. Então, exatamente por isso que vocês não veem lives com frequência no meu canal, porque eu tenho uma prática clínica muito intensa na minha clínica com os meus colaboradores, os fisioterapeutas que lá trabalham comigo, e nesse período de quarentena, período da tarde, eu venho atendendo aqui, fazendo as teleconsultas dos pacientes de São Paulo que não podem estar presencialmente, porque são do grupo de risco, assim como o pessoal fora de cidade de São Paulo capital, os outros estados do Brasil e para fora do Brasil, tá? Mas sempre que possível, tendo um tempinho, vocês podem ter a certeza que eu estarei aqui dando toda a atenção que vocês merecem. E hoje a ideia realmente é essa, tirar as dúvidas de vocês sobre coluna cervical. Eu não estou conseguindo acompanhar todas as mensagens que estão chegando, mas com certeza depois eu vou ler todas com muito carinho e, enfim, dentro do possível, tentar responder as perguntas de vocês. Estou vendo o pessoal perguntando que, olha lá, tem problema na cervical, de C3 a C7. O que eu quero deixar bem claro para todos vocês que acompanham, principalmente aos fisioterapeutas e também aos pacientes, aí cada um na sua proporção de paciente e profissional, não é o fato desse paciente ter uma queixa cervical, como eu disse antes, ir lá com a indicação, a prescrição médica para se fazer uma ressonância e apresentar uma alteração, um abaulamento que nós vamos falar agora, uma protusão discal, que o problema do paciente é mediante essa alteração do exame de imagem, tá? Então eu tenho que ter toda a anamnese desse paciente contando para mim toda a evolução fisiopatológica dessa queixa dele, se é um primeiro episódio, ou seja, eu tenho pacientes com uma cervical que mal se movimentam, pacientes que eu trato, então, na reabilitação vestibular, onde os pacientes de reabilitação vestibular, eu sempre avalio a coluna cervical, e quando eu peço para esse paciente olhar para cima, ele faz isso aqui. O paciente mal tem mobilidade de extensão cervical e não tem dor, né? Ou seja, ele tem toda uma alteração mecânica considerável, relevante da cervical, com aproximadamente 10, 15 graus somente de extensão cervical, mas o paciente não tem dor, tá? Ou seja, ele tem mecânica
presente, ou seja, uma baita limitação, mas não tem sintomática, não tem uma sintomatologia. Então não é pelo fato dele apresentar alterações do exame de imagem que o problema dele vem por causa disso. Tá? Eu tenho que ver se esse paciente já sofre de crises já a longo prazo. Então, eu tenho pacientes que têm queixa de, vamos supor, cervicalgias recorrentes, cervicalgias mecânicas, desde a época da adolescência, e hoje já tem 40, 50 anos, e isso é relevante. Né? Enfim, eu acho que o exame de imagem ele está para elucidar aquilo que a gente fica em dúvida no nosso exame clínico. E que a gente fala, eu acho que se eu tivesse essa informação, isso faria diferença para mim. Aí eu acho interessante um exame de imagem detalhado, enfim, ter acesso. Mas como eu sempre falo, muitos dos pacientes chegam para mim um calhamaço de exame, já passaram com vários profissionais e, enfim, e a primeira coisa que ele chega é me dar o exame. E o que eu digo para esses pacientes é, olha, se a resposta estivesse no laudo ou no seu exame de imagem, eu nem teria te conhecido. Né? Porque o que você mais tem é exame de imagem, mas quando a gente vai ver, pouco esses profissionais que avaliaram esse paciente tiveram tempo para escutar esse paciente, enfim, entrar com as perguntas pertinentes que levassem a um raciocínio clínico do que pudesse estar acontecendo na coluna cervical desse paciente. É o que eu digo, quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Eu acho essa frase fantástica, né? Porque se eu não souber o que eu estou investigando, ter um bom conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia, enfim, de uma série de disciplinas correlatas, eu não vou conseguir, a informação ela vai passar por entre os meus dedos, eu não vou pegar, eu não vou conseguir palpar ela, e eu vou perder o fio da meada. Então, quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Então, como eu venho falando da avaliação, da importância de eu ter vários dados para eu não me atentar ao exame de imagem. Tá? Então, o exame de imagem, muitas vezes, eu nem olho. Só se realmente eu tenho alguma dúvida, algo que possa me esclarecer aquela pulguinha que ficou atrás da orelha. Mas um exame clínico detalhado, ele vai dar a resposta para vocês de muitas as dúvidas que você tem, enfim, e vai dar para vocês toda a abordagem terapêutica que vocês precisam ter com esse paciente, tá? Bem, falando então, pessoal, todos sejam muito bem-vindos, obrigado pelos elogios de vocês, tenho um carinho muito grande por cada um de vocês, é por isso que eu estou aqui fazendo essa live com vocês. O dia é muito apertado para mim, é muito corrido realmente, é praticamente já das 5h30, das 7 horas, 6 da manhã, até as 7, 8 da noite, numa intensidade somente de atendimento profissional, então é muito intenso, mas nos tempos livres eu quero ter essa oportunidade de estar com vocês, tá bom? E hoje, aproveitando para responder, então, as dúvidas sobre coluna cervical. Os estudantes de fisioterapia da Bahia, de todo o Brasil, sejam sempre muito bem-vindos. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma estudante de fisioterapia que falou que agora na quarentena, a professora dela está usando os vídeos do canal para, enfim, para passar um material de estudo para os alunos. Eu achei muito interessante, muito bacana, e isso é muito gratificante para a gente como profissional, muito gratificante, tá? Bem, falando agora então pessoal, quanto às alterações da curva, se está retificada, ou seja, perdi um pouco a curva, ou se eu tenho um aumento da curva, é preciso correlacionar isso a sintomas. Ah não, minha queixa é só estética. Então, enfim, o fisioterapeuta vai ter um olhar ali mais de uma avaliação postural, enfim, para tentar corrigir isso. Às vezes é um paciente hipercifótico, eu preciso corrigir um pouco, ganhar um pouco de extensão torácica, principalmente torácica alta, que tem uma influência muito grande sobre a cervical baixa, tá? Todas as zonas de transição, as charneiras, o que são as zonas de transição? É onde eu tenho a mudança de uma curva em um sentido para outro sentido, ou seja, da lordose cervical lá em um nível de C7, tudo bem? C6, C7, para T1, T2, T3. Então, essas mudanças charneiras,
as áreas de transição, elas têm muita influência em sintomas tanto suprajacentes como infrajacentes, tá? Então, para os pacientes com aumento da lordose, é bom investigar bem a torácica, que ela pode estar influenciando na postura do paciente mais cifótico, com uma certa necessidade de aumentar a curva para ele manter a visão no horizonte, assim como os pacientes com retificação, tentar investigar um pouco aí da coluna torácica, coluna cervical, mas não necessariamente isso é o problema, mas a gente tem alguns ajustes que podem ajudar muito as técnicas de terapia manual, aliviar a tensão nessas articulações, nesses músculos, tudo bem? Bem, quanto às queixas de cervicalgia. Então, se a gente for falar da cervicalgia muitos pacientes, vocês que são profissionais da área da saúde, vocês sabem, chega lá para vocês o encaminhamento para tratamento de um paciente com cervicalgia. O que eu costumo dizer é que, sim, cervicalgia, esse é um termo técnico, né, que quer dizer que algia é dor, e aí cervical, dor cervical, mas que pra gente é um termo genérico que não diz nada. Não diz o porquê que esse paciente tem uma cervicalgia. Então, cabe a nós, fisioterapeutas, investigar o porquê dessa cervicalgia, né? Eu tenho desde causas lá posturais, meu paciente que senta errado, que trabalha errado, que usa o computador errado, altura errada, celular por muito tempo, o deitado na cama, enfim, uma série de fatores mecânicos, que é isso? Atividades do dia a dia, ou atividades, ou que a gente chama, costumo dizer, de as cervicalgias mecânica-posturais, são a grande maioria. Então ela não tem uma causa aparente, ela surge de forma insidiosa, ou seja, de forma lenta e progressiva. O paciente começou com uma dorzinha aqui já há um tempo atrás, deixou passar, e ele vai deixando, ele vai perdendo mobilidade, ele vai se tornando cada vez mais sintomático, ou seja, esses fatores mecânicos, eles começam a se sobrepor e causar realmente, predispor a alterações degenerativas mais precoces para esses pacientes. Eu costumo fazer a analogia do carro, e o corpo humano não é diferente, salvo as suas proporções, tudo bem? É uma máquina. O corpo humano é uma máquina cheia de dobradiças, as articulações, e que com o passar do tempo, quando o carro é 0 km, coloco gasolina, rodo, paro, gasolina, rodo. Daqui a um tempo eu já tenho que trocar o óleo, daqui a um tempo um filtro, daqui a um tempo é um probleminha no motor, uma coisa. Ou seja, o carro, assim como o corpo humano, ele precisa de manutenção periódica. Então, esses pacientes, quando a gente trata esses pacientes com cervicalgia, a gente trata, melhora, porque o problema é mecânico, eu vou lá, entro com uma terapia manual para esse meu paciente, faço um trabalhinho com Maitland, Mulligan, restabeleço a mobilidade, tiro esse paciente da dor. Como eu sempre digo, o que eu preciso? Eu preciso ter uma articulação na sua amplitude de movimento máxima e livre de dor. É isso. Tá? Independente se na sua ressonância magnética, na sua tomografia, enfim, o exame que você tem, ele apresenta uma série de alterações, se você tem uma mecânica boa, ou seja, eu tenho uma boa amplitude de movimento cervical, eu tenho e não tenho dor nenhuma, esse movimento é livre de dor, problema nenhum você ter artrose facetária, degeneração discal, até porque o desgaste, a artrose, a desidratação discal, isso é um mecanismo fisiológico, isso vai acontecer fisiologicamente. Para quem tem aí mais de 30, 40 anos, 50 anos, um cabelinho branco, uma ruguinha aqui no rosto, quer dizer que isso é um problema? De maneira alguma. Isso faz parte de um envelhecimento fisiológico, né? Não quer dizer que porque você tem uma ruguinha aqui na sua pele, ou enfim, um cabelinho branco, que você tem um problema no seu rosto. E lá dentro da sua coluna, esse processo de envelhecimento, ele também ocorre de forma fisiológica, de forma natural. Então, é por isso que eu sempre bato sempre no mesmo ponto,
tá? A avaliação é imprescindível para que eu possa traçar uma conduta terapêutica adequada às reais necessidades de cada paciente. Não existem receitas prontas. Existe uma boa avaliação e uma prescrição adequada de tratamento conforme as necessidades, tá? Terezinha aí de Porto Alegre, também seja bem-vindo. Pessoal, depois eu vou ler todos os comentários de vocês, podem ficar tranquilos, tá? Então, pois bem, então as cervicalgias são simplesmente queixas mecânicas que esses pacientes apresentam, ou seja, durante padrões de movimento, esse paciente geralmente em repouso, ele não tem dor, mas a dor desse paciente, a queixa aparece no movimento de rotação, ou quando ele fica sentado em determinada posição, ou muitos pacientes quando vão correr, ou então fazer algum exercício de academia, isso gera uma sobrecarga maior, tá? Então, é preciso que, como eu disse, independente das alterações, se identifique os padrões de limitação, as queixas, o comportamento dela, se é unilateral, bilateral, se ela é simétrica, se ela irradia ou não. Então, as cervicobraquialgias, tá? Aí, quando a gente tem já um comprometimento de raiz nervosa, a gente já tem uma complexidade maior desse problema. Por quê? Porque se eu tenho irritação de raiz nervosa, eu tenho um outro tecido envolvido agora, que é um nervo, ele é extremamente sensível, irritável, e isso realmente, lembrando que a coluna cervical é por onde emergem as raízes que vão para os membros superiores, por isso muito comum os pacientes com alterações da coluna cervical terem queixas na região do membro superior ou na região da escápula. Eu costumo dizer que a escápula está para a coluna cervical, assim como os glúteos estão para a lombar. Tá? Então, muitos pacientes com dor no glúteo, o problema não está no glúteo. Então, é piriforme, enfim. Olha, falar para vocês que eu não lembro a última vez que eu dei ênfase no tratamento de um piriforme, porque ele era a causa da dor do paciente por uma ciatalgia ou uma dor na região do glúteo. Não lembro. Tá? Então, como eu disse, a coluna, a cintura escapular, a escápula está para cervical, como o glúteo está para lombar. Tá? Então, muitas das dores de origem cervical, pacientes com dores na região da escápula ou no braço, a dor já começa no braço, pode ter uma origem já na coluna cervical. E esse paciente, às vezes, tratando o ombro e não melhora, mas ele foi lá um especialista, quando ele falou que ele tinha dor no ombro, faz uma ressonância do ombro. Tem nada nisso, tem só uma tendinite, mas não justifica toda a sua dor. Por quê? Porque o problema está na cervical. Então, se não examinar detalhadamente, a gente não sabe a origem, a causa do problema. E isso é que é o que dá o brilho, todo o brilho da nossa profissão. Né? A gente reabilita movimento, então a gente precisa investigar, a gente precisa avaliar, a gente precisa testar, a gente tem teste para todas essas articulações, para todos esses tecidos. Então é muito importante que o fisioterapeuta ele tenha um grande domínio dessa prática clínica, tá? Então todo mundo fala muito em fisioterapia baseada em evidência, sim, sem dúvida nenhuma, sempre. Mas a evidência, a teoria, sem a prática clínica, não é nada. Não é nada. E se você não tem, enfim, embasamento suficiente científico, uma boa prática clínica, uma prática clínica de excelência, ela vai dar os parâmetros para você seguir com um bom tratamento para o seu paciente. Isso você pode ter certeza, tá? Por isso é preciso conhecer muito bem de como avaliar esses pacientes, como ter mais dados para poder traçar uma conduta adequada. Bem, falando agora, então, as cervicalgias mecânicas, como eu disse, são várias as alterações da coluna cervical, desde as artroses, degenerações discais, mas que podem causar as dores. Aí nós temos os abaulamentos discais. Então, hoje uma paciente perguntou para mim o que é um abaulamento, o que é uma protusão discal. Vamos imaginar aquele chiclete Babalu, que ele tinha um recheio dentro, né? Então, o chiclete em si é o disco intervertebral, tá? Que seria o amortecedor que fica entre as vértebras. Lembrando que as vértebras são como fosse
uma pilha de um ossinho sobre o outro, vários bloquinhos um sobre o outro, e entre eles eu tenho os discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais, vamos dizer que tem esse amortecedor, esse babalu. Dentro dele ele tem um recheio, e esse recheio nós chamamos do núcleo pulposo do disco intervertebral, tá? Se eu amassar esse chiclete e deformar ele, nós temos aí um abaulamento, uma protusão desse disco, tá? Então aquele formato que ele perdeu, aquele formato inicial dele, ele deformou, nós chamamos de abaulamento. Porém, o núcleo, o recheio dele continua lá dentro ainda, ele não foi perdido, tá? Agora, quando eu tenho a ruptura, então, quando esse recheio ele extravasa, ele sai ali do chiclete, aí nós chamamos de hérnia de disco, que seria quando rompe, então, esses anéis do disco intervertebral e extravasa esse conteúdo do seu interior, nós chamamos, então, de hérnia de disco. E reforço aqui, não é porque o paciente apresenta uma hérnia de disco que esse paciente necessariamente tenha que ter sinais ou sintomas. Muitos pacientes, eles são assintomáticos, ou seja, eles apresentam a alteração, mas não têm queixas sintomáticas. Tudo bem? Então, eu tenho que ter uma correlação de todo um conjunto da história do meu paciente, comportamento dos sinais e sintomas que ele apresenta, o que agrava, o que atenua, fatores que, enfim, que no dia a dia, as posturas que ele costuma adotar no dia a dia, a atividade dele, como que ele senta, como que é a atividade laboral dele, como que ele, enfim, se comporta em casa quando ele está descansando. Então, preciso de muitas informações para formar esse quebra-cabeça e então resolvê-lo, tá? Assim como, enfim, essas alterações, como eu disse, elas não são patognomônicas com os sintomas do paciente. Eu preciso desse conjunto de sinais e sintomas correlatos ao exame físico dele. Tudo bem? Então, como que nós realizamos a abordagem de avaliação desses pacientes? Inicialmente com a história clínica, quando iniciaram os sintomas, ou seja, se esse paciente tem sintomas, sei lá, há 10 anos atrás, desde a adolescência, não, esses sintomas são recentes, foi mediante a um trauma, não foi de início insidioso, sem uma causa aparente, teve um início recente, não, tem um início lá antigo, crônico já desse paciente, então ali, com certeza eu já espero encontrar mais alterações mecânicas, com limitação da mobilidade, uma coluna talvez mais sintomática ou muito limitada. Se é mais recente, e é um primeiro episódio, ou não vários episódios, se é mais recente, um primeiro episódio, eu geralmente não espero encontrar tanta limitação, às vezes, da amplitude de movimento, tanta perda de amplitude de movimento, tá? Ou seja, como iniciaram esses sintomas? Esse paciente já procurou algum tratamento até o momento? Ele já fez algum tratamento de fisioterapia? Ele faz algum exercício? Esse paciente é sedentário? Ele é ativo? Ele trabalha? Então, olha quantas informações eu preciso para formar um quebra-cabeça. Tá? Então, tudo isso tem que fazer parte da avaliação desse paciente, do exame clínico dele, para eu ter, então, mais dados, o que pode estar gerando ou predispondo o meu paciente a ter esses sintomas, sintomas dolorosos da coluna cervical. Às vezes pode ser que não seja nem dor, hein, pessoal? Na grande maioria é dor a queixa do paciente, porque quando é limitação de movimento, ele nem procura a gente. Então, um paciente que chega que nem movimenta a cervical, às vezes não tem nem dor, mas aquele outro, às vezes tem uma baita amplitude, mas a cervical, ela é quase que uma dor constante, né? Ou então os pacientes que apresentam só parestesia, ou seja, alteração sensitiva, alteração da sensibilidade, formigamento na mão, na região do antebraço ou do braço, lembrando que as cervicobraquialgias, quando elas as queixas são do cotovelo para baixo, nós temos geralmente um grau, as chances maiores de ter uma irritação já de raiz nervosa desse paciente, a gente ter uma complexidade um pouco maior.
tá? Quando eu tenho sintomas, então, abaixo do cotovelo, o prognóstico ele já não é tão bom para esse paciente quanto os sintomas acima do cotovelo, tá? Então, os pacientes com queixa abaixo, ficar um pouco mais atento, fazer uma avaliação mais detalhada desse paciente, assim como sintomas mais acima geralmente tendem a ter um melhor prognóstico para esses pacientes. Então, após ter, enfim, todos esses dados de início de sintomas, que eu falei quando, como começou, como evoluiu, se esse paciente já fez algum tratamento de fisioterapia, como foi esse tratamento, se ele tem alguma orientação para casa. Uma das coisas que me deixa, assim, agoniado é saber, e triste, é saber que esse paciente muitas vezes fez vários tratamentos com vários profissionais e ninguém orientou nada para casa para esse paciente. Ora, se eu trabalhar aqui, na minha clínica, no meu consultório com esse paciente, e não orientar nada para casa, como que eu vou conseguir a manutenção de tudo aquilo que eu ganhei com o meu paciente? Né? Então eu preciso com que ele dê continuidade ao tratamento. O tratamento ele não pode ficar restrito somente à minha clínica, ao meu consultório. Esse paciente já tem que dar asas para ele voar, para ele ficar melhor o quanto antes. Tá? Então é muito importante isso, esse pulo do gato, entender como que funciona a problemática desse paciente para instituir um exercício que atenda às necessidades dele dentro de casa, ou seja, quando ele tiver com leve incômodo, ele mesmo vai lá e vai fazer um exercício que já pode aliviar os sintomas dele. E quando ele voltar para você, esse paciente já vai estar melhor do que ele saiu na última sessão. Então é muito importante, e o paciente ter orientações para casa vai ajudar muito o tratamento de vocês fisioterapeutas, tá? E para os pacientes pedirem também orientações, é claro, para os seus fisioterapeutas. É muito importante que vocês saibam como se autotratar em casa, para que cada vez vocês dependam menos do profissional e vocês, por conta própria, consigam também dar um upgrade aí na melhora de vocês, na reabilitação, tá? Nesse processo de melhora, nessa fisioterapia de resultado. Tá? Então, durante um exame físico simples que eu costumo fazer com todos os meus pacientes é pedir os movimentos fisiológicos de extensão, flexão e de rotações da coluna. Eu peço para o meu paciente se posicionar sentado de forma ereta. Se eu vejo que o paciente é muito cifótico, a cadeira não ajuda, eu vou lá, coloco um rolinho lombar. Para quem ainda não sabe o que é um rolinho lombar, vocês podem colocar lá, Dr. Robson Cita no meu canal e escrever rolo lombar. Vai aparecer para vocês, entra no vídeo para vocês entenderem. Então, o rolo lombar, ele ajuda eu tirar essa postura cifótica. Então, esta seria uma postura de alinhamento, ok? Do meu tronco, ou seja, desde a minha pelve, passando pela minha lombar, minha torácica, minha cervical e minha cabeça. Eu tenho um bom alinhamento aqui. Porém, se esse paciente ele senta mal posicionado, isso já vai gerar uma queda da pelve, um tilt posterior da pelve. Isso vai fazer com que a lordose lombar vire uma cifose, eu vou ter uma inversão de curva. A torácica, que já tinha uma curva cifótica, ela vai acentuar, e a cabeça ela não pode ficar para baixo, como eu já disse para vocês, ela vai acompanhar fazendo uma hiperlordose. Isso vai gerar uma baita sobrecarga para a coluna cervical do meu paciente. Então, muitas vezes, olha que interessante, somente o fato de eu corrigir a postura do meu paciente sentado, colocar esse rolinho lombar, ajustar ele já tem uma melhora, às vezes, da dor cervical. Aí eu já começo a ter indícios aonde que tem que começar o meu tratamento. Olha como é interessante. A gente vai colhendo dados, uma história aqui, outra ali, depois a gente vai juntando esse quebra-cabeça. E quando eu estou nessa avaliação, então, dos movimentos, antes de iniciar, eu corrijo a postura e continuo conversando com ele. Caso mude tenha alguma alteração nos sintomas, para melhor ou para pior, eu já vou ter mais dados aqui. Então, se eu corrigir, melhorou a dor do meu paciente que antes estava aqui, olha a dor que antes tinha uma intensidade, vamos supor, de 7, caiu para 5, caiu para 6, melhorou? É considerável, então eu posso pensar que o fator postural dele durante as atividades do dia a dia pode ter correlação clínica com as queixas que ele apresenta. Isso é muito comum, tá? Muito comum, porque o paciente sentado, uma postura mais cifótica,
ele aumenta a sobrecarga da coluna cervical. Já quando eu dou um melhor alinhamento, eu tiro essa sobrecarga da cervical. Então, eu diminuindo essa sobrecarga articular em cima dos tecidos da minha coluna cervical, consequentemente, isso já vai trazer uma resposta positiva para esse paciente, tá? Pessoal, todos estão chegando, Paola de Joinville, pessoal, Herbert, enfim, todos, Kleber. Aparelho dentário pode dar cervicalgia? Pode, Kleber.